Fala, 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 meninos e meninas. Eu sou George Guariento e esse é o primeiro Graduados, o nosso podcast audiovisual de entrevistas sobre assuntos variados. E eu não estou sozinho nessa não, hein? Comigo aqui, Edivaldo Baroni, jornalista, ativista racial e LGBTQI+. Edivaldo, que trabalhou na TV Brasil e ganhou um prêmio Vladimir Herzog pela sua participação em um dos programas do Caminhos da Reportagem. E aí, Ed, esqueci de alguma coisa? Não, Jorge, tá tudo certinho. E também a jornalista Mariane Barbosa, minha companheira de redação na revista Diálogos do Sul. Fotógrafa, ativista LGBTQI+, e criadora de um dos perfis mais legais do Instagram, o Charge Política, que conta hoje com cerca de 50 mil seguidores. E aí, Mari? Obrigado por aceitar o convite, hein? Mais nada, eu queria agradecer a oportunidade, o convite aqui. Sou muito fã do Graduando. O Jorge sabe que eu fiz uma maratona essa semana com os vídeos dele. Então, realmente fã aqui. Ed, conta aí pra gente o que vai ter nessa conversa de hoje. Boa tarde a todos. Bom, e para começar de um jeito bastante especial, vamos falar com o coletivo Usina dos Atos, que desenvolve projetos nas áreas da cultura, educação e dos direitos humanos. Ao longo dos anos, eles já desenvolveram 6 edições do projeto Primeira Cena, que é uma iniciativa de educação popular e arte voltada para a juventude. Eles também criaram o programa Clube de Atividades, que reúne ações para fortalecimento de práticas coletivas e de economia solidária, além, claro, de diversas produções artísticas com temáticas voltadas para a periferia. Representando a usina, temos aqui o educador de teatro e dramaturgia, Leonardo Cícero, que é também coordenador da curadoria da Biblioteca Digital, e o também coordenador de projetos e captação de recursos e educador de produção cultural, Caio César Teixeira. E aí, Mari? Eu queria perguntar, acho que antes de mais nada a gente tem que começar, como que surgiu esse projeto? Quantas pessoas estão por trás dele? Qual é a história por trás dele, né? Vocês podem contar um pouquinho pra gente? Acho que eu posso começar. Bom, vamos focar na biblioteca, né? Ou você só pergunta mais sobre usina geral, assim, só para eu poder direcionar minha resposta. Que foi o que mais deixou a gente curioso, na verdade. Sim, né? sim. A biblioteca ela surge em 2019. Foi um projeto que nós escrevemos para um edital, né, o PROAC, que é um edital do governo do estado, com o objetivo de possibilitar, enfim, ampliar o acesso a conteúdos, livros, enfim, a proposta era ter uma plataforma digital que tivesse acesso democrático e gratuito, né, para conteúdos diversificados. Então, desde livros do clássico ao atual, podcasts, audiolivros e também conteúdos acadêmicos, né, como artigos, pesquisas. Então, acho que o grande objetivo, na verdade, era ter essa mescla de conteúdos para que fosse um acervo diversificado e pudesse beneficiar diferentes públicos, né? Ou seja, qualquer pessoa que acessar a biblioteca vai ter algum tipo de conteúdo para ela lá na biblioteca, né? E aí, quando a gente fala de conteúdo do clássico atual, do clássico pensando muito nessas obras, muitas vezes utilizadas para vestibular, né? Literatura brasileira, literatura estrangeira, então a galera de cursinho popular, essa galera que está estudando para vestibular, pode acessar esse tipo de conteúdo, por exemplo. Tem leituras também para o dia a dia, às vezes eu quero ler alguma coisa para me distrair, então tem leituras mais para entretenimento, digamos assim. E um dos focos, acho que um dos objetivos também da biblioteca é possibilitar, enfim, criar um espaço de visibilidade para obras, conteúdos produzidos por autoras e autores ou produtores culturais periféricos, né? Então, a gente quer, na verdade, fazer com que a biblioteca ela tenha o seu espaço, em sua maioria, ocupado por esse tipo de conteúdo, né? E aí, para isso, a gente criou uma dinâmica de economia solidária, né? Então, aos pouquinhos, a gente quer, de alguma forma, também, mesmo que simbolicamente, remunerar os autores, as autoras ou os produtores de podcast, por exemplo, que fizerem parceria com a gente, pela disponibilização desse conteúdo na biblioteca. Por que isso? Oi. Eu falei demais já, né? Tudo bem. Só para mim entender uma coisa. Como que esse conteúdo chega até vocês? Como essas pessoas levam esse conteúdo para vocês, para ser exibido por vocês? Como funciona essa parceria?
Existe um trabalho, existe uma equipe de curadoria, o Léo daqui a pouco vai falar um pouquinho desse trabalho, né, desse processo, os temas que a gente escolheu. Então, existe um trabalho nosso de buscar, né, de entender quais são esses conteúdos que são produzidos, mas também existe esse espaço no site, por exemplo, se a pessoa acessar, ela pode mandar o conteúdo para a gente, né? Então, existe essa via de mão dupla, né? A gente buscar autores, autoras, produtores culturais periféricos para trazer esse conteúdo para a biblioteca, ou os próprios autores e autoras podem nos procurar via site da usina para poder disponibilizar seu conteúdo, né? Nesse primeiro momento, a gente não vai conseguir dar conta, né, como ainda é um projeto novo, ou seja, todos os conteúdos que vierem de autoras, autores periféricos, eles não vão entrar nessa dinâmica de economia solidária, né? A gente vai conseguir contemplar nesse primeiro momento 34 trabalhos, mas a ideia é que essa dinâmica se torne cada vez mais uma prática, enfim, e daqui 1 ano, 2 anos, a gente consiga atender toda e qualquer obra que vier com esse viés, né? E aí, falando um pouquinho das pessoas, que acho que foi uma das coisas que vocês pontuaram, as pessoas que compõem esse projeto são pessoas que fazem parte do coletivo, né? Então, tem o Léo, tem a Vanessa, que é da comunicação, tem o Paulo, que é o nosso educador de cidadania e política, que também compõe esse trabalho de acervo junto com o Léo, tem a Tainara, que cuida de toda a parte operacional e tecnológica, de armazenar, subir esses conteúdos, né, as informações, né, preencher as informações na plataforma. Então, todo mundo do coletivo, de certa forma, está engajado, envolvido nesse trabalho. Certo. Ed, quer perguntar? Porque a gente está caminhando para ir 1 mês, né, que a biblioteca está no ar oficialmente. E quais foram os resultados obtidos a partir de então? O que vocês ainda esperam acontecer em relação à demanda, público, enfim? Eu acho que eu posso começar a responder essa. A pandemia, ela nos colocou numa outra situação, bem diferente daquela da qual nós nos programamos, nos planejamos, inclusive, no envio do projeto junto à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Nós havíamos pensado num trabalho de campo mesmo, dentro das escolas públicas, tanto da cidade de São Paulo como de outras cidades dentro do estado, tanto do ABC, interior, Baixada Santista, fazer um trabalho mesmo de campo para incentivar o acesso, mas antes mesmo de incentivar o acesso, incentivar a leitura. Então, a gente ia ter um trabalho pequeno, mas que ia existir de contação de histórias, e a gente teve que meio tanto adiar este plano, porque é um plano ainda, né, e poder conhecer as escolas, estarmos dentro dessas escolas e poder incentivar esse acesso e essa ação da leitura. Mas o que nós tivemos que realizar neste momento, foi uma série de lives também, discutindo o cenário da leitura de maneira geral. Então, esse primeiro mês de lançamento da biblioteca, nós tivemos o lançamento, né, no qual lançamos a plataforma, apresentamos ao público a plataforma, mas também lives aí de discussão de leitura focado no cenário periférico. Então, a gente teve, por exemplo, sobre feiras literárias dentro da periferia, tivemos uma live só sobre esse assunto, trazendo pessoas que estão atuantes nesta ação dentro das nossas periferias aqui em São Paulo. Há 2 semanas, se eu não me engano, tem acontecido tanta coisa que o tempo fica meio perdido na minha cabeça, mas acho que há 2 semanas atrás a gente teve também uma live sobre quadrinhos, sobre esse fazer do quadrinhos dentro da periferia, o quanto isso, os HQs, o quanto isso tem movido também artistas periféricos. Então, nesse momento, a gente está no virtual. É claro que a gente também nós estamos estabelecendo... mas a gente espera, no próximo ano, conseguir, de fato, ir nestes campos escolares e poder ter mais esse tete-a-tete com
com o nosso público-alvo, né, que são os adolescentes, que são os jovens estudantes de rede pública. É claro que a plataforma é para acesso público, de maneira geral, para quem quiser acessar e realizar o seu cadastro. Mas o nosso público-foco, assim como um dos grandes projetos que a gente tem na usina, que é o projeto Primeira Cena, que tem como foco o adolescente e o jovem da rede pública de ensino, a biblioteca também surge desse desejo de poder acessar esse público e conversar com ele, não simplesmente jogar uma plataforma, mais um site, mas poder acessar e dialogar com esse jovem, com esse adolescente, entendendo a sua necessidade. Então, quando a biblioteca surge, a gente tem algumas bibliotecas digitais, tem um próprio acervo mas eu acho que a biblioteca digital também entra da usina dos atos, que tipo de conteúdo ela pode acessar ali dentro. Então, se ela tem uma necessidade para discutir o tema LGBTQIAP+, dentro da periferia, talvez eu encontre isso dentro da biblioteca digital, porque ela vai saber que esse diálogo é importante para a gente. Ô, Léo, já que você tocou no Primeira Cena, eu vejo que o Primeira Cena acho que deve ser o projeto aí dentro da usina que tem mais tempo e um dos que fez mais sucesso, né? Ele tem 10 anos, mais ou menos, se eu não estou enganado. E eu queria que você me explicasse, para quem não conhece, o que é esse projeto e quais foram as mudanças nesses 10 anos aí, os erros, os acertos, e como que ele foi consolidado? O que deu certo de verdade nesse projeto? Bem, eu acho que eu vou começar falando do presente e talvez o Caio consiga rememorar o passado, porque o Caio está desde o início. Eu entro no projeto em 2016, na metade do ano de 2016, estou desde então. Para mim, o vídeo travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Normal? Está te ouvindo. Ótimo. Bem, é realmente um projeto que tem dado certo nas suas edições. Nós completamos a 6ª edição, estamos caminhando para a 7ª, assim que a pandemia nos possibilitar isso. Mas eu acho... Bem, tem tanta coisa para falar desse projeto, mas eu acho que talvez começar explicando como ele funciona hoje, talvez já ajude o nosso diálogo. Então, é um projeto, por exemplo, às vezes as pessoas pensam, é um curso de teatro. Não, é um curso de dança. Não é só um curso de teatro. Inclusive, nós não formamos atores, nós não formamos atrizes, não é o nosso objetivo. Mas, sim, nós utilizamos da arte cênica, da arte teatral, para acessar, pelo menos no meu ver, e eu acho que o coletivo ele tem muito essa linha horizontal, né? Então, não é um objetivo único, são vários objetivos juntos, e, ao meu ver, é acessar o indivíduo cidadã, na sua formação, que é esse adolescente, a partir dos 16 anos, 17, 18 anos, é acessar esse jovem, esse adolescente e formá-lo para ser uma cidadã, formá-la para ser uma cidadã, um cidadão brasileiro. Então, a gente tem aula de teatro, mas a gente tem aula de cidadania política, de comunicação e expressão, referência e repertório, aula de dança também, tudo isso junto durante 1 ano e meio de curso. Hoje é esse o formato que nós temos. Então, durante 1 ano e meio, durante 3 semestres, adolescentes e jovens, aos sábados e domingos, estão dentro de uma escola pública ocupada pela Usina dos Atos, então um espaço público que estaria inerte ao final de semana. Nós ocupamos esse espaço e oferecemos isso em 2 regiões hoje. Na região periférica da Zona Sul de São Paulo, região da cidade de Dutra, Grajaú, também abrangendo ali Parelheiros, e também ali da região da cidade de Tiradentes, extremo Zona Leste. Então, esse é o formato que nós temos hoje e oferecemos, nesse formato que eu acabei de falar, 1 ano e meio, todas essas disciplinas. E a linguagem, tanto do teatro como da dança, vai norteando todos esses diálogos para pensar nesse cidadão e nessa cidadã brasileira e brasileiro. É isso que eu vejo hoje, a potência do projeto Primeira Cena. Caio, você quer falar um pouquinho sobre o começo do projeto aí, já que você estava desde o começo? Faço isso direto. Bom, a essência do projeto, né, que acho que é um pouco do que o Léo trouxe, isso permanece desde o início, né, essa ideia de atuar com arte-educação, com educação popular,
de pensar a educação, né, e a cultura de forma conjunta, né, enfim, atuando de forma conjunta. Acho que todos esses aspectos, eles permanecem desde o início do projeto, né? E acho que também pensar a dimensão social, humana desse jovem para além das questões profissionais, né, do desenvolvimento de habilidades profissionais. Né? Então, o projeto ele trabalha tudo isso desde o seu princípio, né? E a gente entendendo que, na verdade, que a gente está ocupando um espaço que muitas vezes a escola ou o ensino dito formal ele acaba não conseguindo dar conta, né? Que é trabalhar, desenvolver, né, contribuir para que as nossas crianças e jovens olhem e desenvolvam a sua própria natureza. Então, o projeto ele vem muito nesse sentido e essa essência não mudou. O que mudou, que eu poderia dizer que mudou de lá para cá, eu acho que são as estruturas, né? Então, a gente iniciou o projeto em Cidade de Tiradentes, hoje a gente tem um outro polo na Zona Sul, né, que veio ao longo dos anos. A gente conseguiu ampliar o número de jovens com os quais a gente conseguia dialogar dentro do projeto. Obviamente que a gente vai testando algumas dinâmicas diferentes, algumas oficinas que talvez em uma turma tenha acontecido, em outra não, mas a base, ela se mantém, a essência se mantém. E acho que é isso, e a gente vai aprendendo muito, né, ao longo do processo. Como o Léo disse, né, é uma dinâmica muito horizontal, não só da equipe, né, de educadores, da equipe de coordenação com os educandos, mas na própria equipe mesmo, né. Então, a gente vai construindo e vai entendendo essas dinâmicas em conjunto, né? Então, qual é a melhor forma de aplicar os exercícios coletivos, o trabalho de conclusão de curso, como é que a gente vai desenvolver esse processo, e as saídas culturais, enfim, todas as dinâmicas que acontecem dentro do projeto, elas são pensadas coletivamente. Cada turma tem uma temática diferente, por exemplo, que é algo que não tinha, por exemplo, nas primeiras turmas, que foi, né, a gente foi implementando depois. Então, enfim, a gente vai maturando, né, vai aprendendo e vai entendendo esses processos à medida em que a gente vai vivendo ele, né? Acho que isso é o que é mais bacana do Primeira Cena também. Obrigado, Caio. Mari, quer fazer uma pergunta? Quero, gente. Pensando internet, eu dei um Google rápido aqui e eu vi que, de acordo com a Agência Brasil, em abril desse ano, 1 a cada 4 brasileiros tem acesso à internet. E o projeto, assim como o Léo citou, que, deu uma reviravolta tremenda aí com a pandemia, deve ter ficado... É um assunto delicado, né? Pensar internet hoje na biblioteca virtual de vocês. Então, vocês sentiram algum desafio? Como vocês estão lidando com isso? Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente aí, sobre esse desafio mesmo, né? De levar a biblioteca digital para a periferia. Eu acho que a gente está... É porque a pandemia nos pegou e a gente teve que se reorganizar. Então, querendo ou não, tinha muito aquilo. A gente começou com a quarentena em março e a gente pensou bem... Aquele otimismo, acho que fez parte de todo mundo. Em agosto, as coisas vão estar melhorando e a gente consegue engatar o nosso projeto aí entre setembro, outubro. Infelizmente, não aconteceu. E uma coisa eu acho que faz diferença é conseguir acessar, antes de acessar o virtual, acessar o pessoal. Então, as nossas idas à escola fariam vão fazer toda a diferença para esse acesso virtual. Mas essa questão que você traz, por exemplo, da dificuldade do acesso à internet, foi uma coisa que uma das nossas convidadas, em uma das nossas lives, acho que foi sobre a feira literária, ela trouxe sobre o quanto o acesso realmente é difícil dentro das periferias de São Paulo. A gente acha que não, né? Que está tudo virtual, que tudo está acontecendo, que todo mundo tem o seu 3G ilimitado, mas não é assim. A gente vê o quanto também a necessidade de um olhar público sobre o acesso à internet, né, a banda larga, que seja, é importante. Porque dentro por exemplo, a coisa se formou no cenário da pandemia, então a educação, por exemplo, inclusive da rede pública, né? Como que se dá? Fecha as escolas e as pessoas simplesmente não têm aula? Não, cada escola, cada núcleo de professores se reinventou e tentou encontrar as formas para acessar os seus alunos, mas
os professores podem recriar e tentar acessar esses alunos, mas a gente está numa rede pública que, pensando no ensino da rede pública, o governo dá toda a possibilidade para que esse aluno chegue à escola, por exemplo, né? Então, quando a gente fala e tem uma vivência saudável nessa escola, então, é o prédio da escola, é a merenda, é o próprio transporte para aquelas crianças que moram longe. E aí, num cenário como esse, a gente viu a necessidade do governo, né, do ambiente público, também pensar no acesso à internet, porque a gente viu que não deve ser um artigo de luxo, não é simplesmente no mundo de hoje, não é uma questão de que só uma determinada classe, a partir de determinado poder econômico, deve ter acesso. Com o cenário que tivemos da pandemia, a gente viu da importância e que é um bem necessário a toda a população. Então, eu vejo que é uma dificuldade que a gente enfrenta no nosso campo aqui micro, mas que deve ser levada, e a gente viu a necessidade disso ser levado para o campo macro da discussão pública. Isso a gente discutiu também na Usina dos Atos esse ano. E como que é a recepção desses alunos na periferia com vocês? Eles entendem o que é logo de cara? O pessoal, tipo, estranha um pouco essa questão de vocês irem até lá? Como que funciona? Bem, a gente não conseguiu ir às escolas para falarmos da biblioteca, né? Isso, infelizmente, não pôde existir. O Caio, ele tem mais esse trabalho de campo, de ir às escolas para apresentar o projeto Primeira Cena. Então, quando a gente, 3 meses antes de iniciarmos o projeto Primeira Cena, o Caio, junto com outras pessoas da equipe, tem esse trabalho de ir à escola e apresentar o projeto, ver os interessados. Eu acho que, inclusive, ele pode falar melhor sobre isso, né? De como ele sente essa recepção. Mas estamos aí completando já 10 anos, com 6 turmas, e de pessoas que vieram responder nesse convite. Inclusive pessoas que ao longo, né, então sempre tem um que sobra. Então uma turma finaliza, sempre tem um que sobra e está trabalhando no projeto hoje, está trabalhando no coletivo. Então isso também acontece, então acho que isso é uma forma de entender que a recepção tem sido positiva, mas eu acho que o Caio, ele tem esse sentimento de entrar na sala de aula, ele tem vivenciado isso. Caio? É uma vivência muito rica, e eu acho que é um trabalho de sensibilização, né? De sensibilizar esse jovem sobre a importância desse trabalho, ou sobre o quanto esse trabalho pode contribuir para o desenvolvimento dele, para o desenvolvimento de habilidades, né? Socioemocionais, habilidades profissionais, enfim. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, e aí acho que também tem uma questão do território, né? Quando a gente olha, por exemplo, o território de Cidade Tiradentes, quando a gente vai lá desenvolver, existe uma questão de autoestima muito forte, né, que pega muito forte. A Zona Leste tem isso, né, de modo geral. E Cidade Tiradentes, talvez por ser o bairro do extremo leste, o último bairro, essa questão da autoestima é algo muito, muito forte. Então, o trabalho de sensibilização, de trazer esse jovem para participar do projeto, é muito mais complexo, muito mais difícil, por exemplo, na Zona Leste, do que na Zona Sul, ainda que sejam periferias, né? Então, mesmo as periferias, elas têm as suas características, as suas peculiaridades, né? A gente tem salas que, como, né, enfim, nós já fomos estudantes, né? Então, a gente sabe como é lidar com o jovem, né? Então, às vezes você vai lidar com piadinha, brincadeira. Então, assim, você tem que ter esse jogo de cintura para poder lidar com o jovem, né? E procurar entender dinâmicas para construir esse diálogo com ele, né? Hoje o nosso diálogo nas escolas é muito essa coisa de passar de sala em sala para dialogar, bater um papo, contar sobre o projeto. A gente tem algumas propostas de ampliar esse tipo de ação de divulgação para, de repente, ter uma estrutura nossa na hora do intervalo para que esse jovem venha até nós e possa bater um papo um pouquinho mais longo, porque às vezes a gente também não pode tomar muito tempo da aula dos professores. Então, a gente também tem procurado pensar outras dinâmicas para amplificar, né, e conseguir impactar mais jovens em relação ao que é a Primeira Cena e quais as possibilidades deles. Mas é um processo muito rico. E também, assim, só para
agregar, é muito interessante ver e entender os diferentes ambientes escolares, né? Ver o quanto a escola pública, ela às vezes tem essa característica um pouco de prisão, né? Tá todo mundo meio encarcerado ali, a falta de infraestrutura. Outro dia a gente teve a oportunidade de ir numa escola e não tinha folha sulfite. O pessoal da secretaria estava sem folha sulfite. Acho que uma aluna foi pedir, por exemplo, precisava de uma folha para desenvolver um trabalho. Aí a moça da secretaria falou, nem a gente tem folha sulfite. Não tem copo, não tem, enfim. Né, várias faltas que a gente sabe que existem e que eu acho que quando você está ali, não como aluno, né, porque eu já fui estudante de escola pública, mas como um profissional que acompanha e estuda, né, e tenta compreender a educação em todas as suas dimensões, você fica olhando para essas coisas que são pequenas, mas que eu acho que tem né, um impacto no processo como um todo muito grande, assim, né. Então, essas faltas, elas ficam muito gritantes. E elas resultam nesse diálogo, nessa construção que se dá com os alunos no dia a dia na sala de aula, nas relações com o professor e todo mundo, né. Então, acho que também existe nesse processo de divulgação um trabalho pedagógico, né? Acho que é importante falar sobre isso. Claro, aí nesse segmento, fica claro, fica evidente que o público-alvo de vocês são jovens de periferia, né? Mas, evidentemente, também visibilidade nunca é demais. Então, vocês esperam, é uma preocupação que esses projetos, em geral, sejam abraçados por quem não é da periferia, ou vocês realmente não se preocupam com esse tipo de coisa ainda? Você diz, se a gente se preocupa em atender outros públicos, é isso? Que não sejam pessoas que moram na periferia, é isso? Não sei se eu entendi direito, é isso, né? Não, de fazer realmente chegar, sabe, o projeto ser abraçado realmente por quem não está dentro da periferia. O nosso diálogo, ele é majoritariamente com os jovens, os públicos, né, a comunidade, os familiares desses territórios periféricos onde a gente atua. Mas isso não quer dizer que outros públicos não possam, por exemplo, acessar a biblioteca digital, considerando que ela é uma plataforma pública, democrática. Então, se você mora, por exemplo, em Pinheiros, em outro bairro, e acessar o nosso site, souber sobre a biblioteca, você vai poder acessar. A gente não vai ter nenhuma trava, nenhuma barreira nesse sentido. Mas eu acho que, do ponto de vista de comunicação, de divulgação, ela vai estar voltada para esse público prioritário com o qual a gente trabalha, né, que a gente quer que seja impactado pelo projeto. Mas não existe essa barreira. Agora, o Primeira Cena, de fato, ele é um projeto voltado para os jovens daquele território, né? Então, dificilmente não, a gente não vai atender, não vai dar conta de atender jovens de outras regiões, né? Não sei se o Léo quer me complementar em relação a essa questão. Eu não sei se eu compreendi também um outro prisma da pergunta, que é fazer com que outras regiões, talvez economicamente, né, falando da cidade de São Paulo, economicamente diferenciadas da periferia, também abracem o projeto. Não sei, eu meio que compreendi dessa forma também a questão. Uma coisa que a gente realiza e estamos empenhados aí em disseminar foi isso que eu entendi. A colaboração também que possa vir, né, de diversas maneiras. Uma das maneiras, por exemplo, que não é novidade, enfim, nós não fomos os primeiros e nem seremos os únicos, mas, por exemplo, né, dentro da cidade de São Paulo tem a questão da nota fiscal paulista. A gente tem trabalhado na divulgação né, para qualquer tipo de público, diversos públicos, para que as pessoas podem colaborar com o projeto, cadastrando na sua nota fiscal paulista o coletivo Usina dos Atos. Então, a gente tem trabalhado nesse processo, né, tentando acessar outros públicos também, além desse nosso periférico. Isso vem pelas nossas famílias, nossas amizades, a gente tem buscado esse acesso, tanto para que as pessoas conheçam mais o projeto, e às vezes muita gente pergunta ao longo, principalmente das apresentações dos espetáculos, né, que as turmas se apresentam, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar? E essa é uma das formas que a gente tem disseminado aí de como abraçar esse projeto. Porque às vezes você não pode ser a pessoa que vai conseguir estar
né, full time dentro do coletivo, como um educador ou como uma pessoa da comunicação, mas aí, de maneira muito fácil, por exemplo, você consegue abraçar esse projeto ajudando numa nota fiscal paulista, aí, que normalmente a gente ganha tão pouco, né, nem usa. Então, a gente tem esse olhar, né? Mas é sempre... Mas até mesmo quando a gente pensa pessoas que possam abraçar, a gente pensa focado também na periferia, porque é importante que nós nos façamos, nós possamos contar e conduzir a nossa história. A última turma da Zona Sul, a gente trabalhou muito nesse sentido. A peça que eles construíram em 2019 e está aí viva até hoje, inclusive através de livro que a gente conseguiu publicar esse ano, é Periferia e Esperança. Periferia e Esperança é um texto que surge das 12 vozes, 12 histórias, 13 na verdade comigo, de pessoas que vivem na periferia, cresceram e nasceram na periferia. Nessa peça, essas 13 vozes e histórias contam suas histórias, partindo inclusive das histórias de suas mães. Isso já dá um poder, né, de ação que eu acho que faz parte também, né? Talvez a gente não tenha aquele foco marketing de algumas ONGs, e não que isso esteja errado, dessa ajuda tão externa, né, de lugares econômicos ou regiões econômicas da cidade tão externas à periferia. A gente entende que o poder também está aqui, a força também está aqui, a gente pode se fazer. A gente pode se construir e isso tem acontecido. Esse também é um processo muito lindo e um olhar que eu vejo potente dentro do coletivo Usina dos Atos. Fiquei com uma dúvida aqui. No começo, o Caio citou, já tinha olhado no site também, que vocês têm uma vontade de dar um retorno financeiro para esses artistas que acabam contribuindo com o projeto e tal. Como que isso vai ser feito? É um projeto a longo prazo? É a curto prazo? Vocês têm hoje um apoio financeiro legal para conseguir dar pelo menos um chute inicial para isso? Os artistas, eles têm consciência de que talvez eles vão ali ter uma ajuda financeira ou isso nem é passado para eles? Eu realmente queria entender o que está na cabeça de vocês em relação a isso, porque é muito legal mesmo. A gente vê aí, com a pandemia, a gente percebeu o quanto a cultura ela é escateada. O pessoal ficou realmente sem grana, né? Demorou um tempo para o auxílio chegar nas mãos do pessoal da cultura, então a gente realmente olhar para um projeto como o de vocês, com a dimensão de vocês, e saber que vocês pensam em retorno financeiro é lindo de se ver, de verdade. Então eu fiquei com essa dúvida aí. Esse objetivo da biblioteca, né, de trazer obras de autores periféricos e, de alguma forma, mesmo que simbolicamente, remunerar, é um objetivo que a gente tem no horizonte. Com esse recurso que nós recebemos do PROAC, né, para o desenvolvimento da biblioteca, a gente vai conseguir contemplar 34 obras. A gente já começou um trabalho de contatar algumas pessoas, enfim, a gente tem conversado, a gente não fez uma divulgação muito ampla, exatamente porque a gente tem um número limitado para esse início, né, para esse pontapé inicial. Mas a gente, com as pessoas que participaram, por exemplo, do nosso evento de lançamento, a galera que participou das 2 rodas de conversa que o Léo mencionou, inclusive vocês, enfim, a gente tem divulgado para algumas pessoas que a gente entende que podem, de alguma forma, disseminar essa questão, essa oportunidade. E aí a gente já conseguiu, acho que, se não me engano, 4 trabalhos, a gente ainda tem mais 30 até o final do projeto, que encerra no início de fevereiro. Então a gente vai selecionar esses outros 30, as 30 obras, e aí a remuneração é de R$500, né? Então a gente paga R$500, como se essa autora e autor estivessem liberando a obra deles para disponibilizar na biblioteca por um período determinado de 1 ano. Então fica lá por 1 ano, e aí a ideia é que, ao término desse ano, a gente possa, de alguma forma, renovar essa parceria, né? Sempre pensando nessa dinâmica financeira, de apoio financeiro. Claro, os R$500 é um valor simbólico, né? Não é um valor, por exemplo, que a gente pagaria por uma obra que está... Então, a gente vai, aos pouquinhos, né, ir remunerando esse grupo de 34 pessoas, que a gente vai formar para disponibilizar esse conteúdo na plataforma. Como é que a gente vai fazer para manter isso, né? Que pode ser uma questão que surja
Caio, como é que vai manter isso? Né? Da onde vai vir o recurso para poder renovar essa parceria ou ampliar, né? Eu já ia perguntar sobre isso. Porque é uma pergunta importante, né? O dinheiro não vai dar em árvore. A nossa ideia é criar algum tipo de campanha online, vaquinha online, mandar outros editais para tentar conseguir manter essa dinâmica. Né? Então, a gente não tem isso agora, mas a gente vai fazer. Enquanto o projeto estiver finalizando, a gente vai estar criando novas possibilidades aí para fazer a manutenção desse trabalho. Ô, Caio, eu sei que vocês não têm nenhum tipo de financiamento coletivo ainda, mas se a pessoa quiser ajudar vocês financeiramente, como que ela pode fazer? Então, esse projeto da biblioteca, ele foi fomentado ao longo desse ano. Né? Então, a gente mandou um edital ano passado, a gente conseguiu um recurso para desenvolver a plataforma, né, toda a parte de sistema, essas coisas, e poder divulgar, enfim. Então, a gente conseguiu manter uma equipe, mesmo que minimamente, claro que não é um valor de mercado, não é nada disso, mas a gente conseguiu manter essa estrutura ao longo desse ano para poder fazer isso. E aí, agora, a gente vai ter que correr atrás de outras oportunidades. Em geral, a equipe da usina, né, as pessoas atuam de forma voluntária, né? A gente tem, né, por exemplo, saiu a Lei Aldir Blanc, acho que até a Mariane comentou, né, desse recurso emergencial que saiu. A gente conseguiu alguns recursos para outras iniciativas nossas no ano que vem, como Primeira Cena, mas, enfim, essa é uma luta, né? A gente sabe que a cultura, a educação, especialmente quando a gente trabalha de forma independente, a gente precisa lutar diariamente para a manutenção desses projetos, desses trabalhos. E se a gente acredita, às vezes a gente vai ter que mantê-los mesmo voluntariamente. Né? Então, acho que tem um pouco essa dinâmica. A gente está construindo um pouco, solidificando esse trabalho de captação de recursos. Fora os editais, as leis de incentivo que a gente tem buscado, né? E acho que isso mais fortemente de 2019 para cá. O Léo comentou da nota fiscal paulista, que é uma coisa que a gente conseguiu aprovação, uma certificação esse ano. Então, as pessoas podem doar para a gente via, né, os créditos da nota fiscal paulista. Então, até eu dou como exemplo, às vezes a gente compra um cafezinho, o cafezinho de R$5 pode gerar um crédito para a pessoa de 37 centavos. Quando ela doa esse crédito para a instituição, isso pode virar R$250. Existe uma conta, por conta dos impostos que o governo faz, que isso para a instituição tem um valor maior. Então, a gente está incentivando as pessoas a fazerem esse tipo de doação. Então, no caso da nota fiscal paulista, a doação é o seguinte, a pessoa tem que fazer um cadastro na nota fiscal paulista. Muitas pessoas até já têm o cadastro, né, lá no site da nota fiscal. Ou entra lá, faz o cadastro, e aí toda vez que você faz uma compra, você tem que dar o seu CPF. Aquela história, você quer CPF na nota? Tem que dar o seu CPF. Que aí esse CPF que você deu lá vai para essa conta que você abriu lá na nota fiscal paulista. Né, vai lá o crédito para lá. Aí lá no sistema existe um item chamado no menu entidades, que você entra lá e você pode colocar o CNPJ da instituição. Então você poderia colocar, por exemplo, o CNPJ da Usina dos Atos, que é grande, eu não sei se eu falo aqui agora, mas depois a gente pode divulgar de alguma forma, enfim, está no nosso site também essa informação. Coloca o CNPJ, vai aparecer o nome da instituição, e aí é só você colocar lá, doação automática, quero fazer a doação automática. Aí toda vez que a pessoa fizer compra e colocar o CPF, essa doação vai ser automática, vai para a instituição. E é isso que eu falei, se ela não fizer essa doação, viriam créditos de centavos para ela, mas para a instituição pode gerar cada crédito R$250. Então é uma doação super potente para uma instituição, né? Eu já ouvi dizer em instituições do interior do estado que já construíram sede com recursos que vieram de doação da nota fiscal paulista. Então é uma fonte de recurso muito bacana para organizações como a nossa, né? Fora isso, tem a doação espontânea, que a pessoa pode fazer doação via né, a conta bancária, enfim, tem os dados, também a gente tem essa possibilidade. E acho que, por enquanto, em termos de doação, é isso, né? Futuramente, a gente quer fazer algumas ações da pessoa adotar um projeto, sabe? Eu quero doar mensalmente para um projeto, a gente tem campanhas, tipo, o Benfeitoria, né? Algumas dessas vaquinhas online, que você coloca lá o projeto e a pessoa doa mensalmente, então tem uma vastidão de possibilidades. Mas acho que o foco hoje é mais a questão da nota fiscal e a doação espontânea por conta bancária e os editais, né, que eu mencionei anteriormente. Agora eu queria mais parabenizar vocês mesmo por todas essas atitudes, todos esses projetos que vocês têm em relação à Oficina dos Atos, que é muita coisa realmente. Eu acho que a gente pode falar sobre muita coisa aqui, mas ainda tem muita coisa que o pessoal pode dar um Google depois e ver sobre tudo que vocês fazem e fizeram pela periferia.
Mas com tudo que vocês fizeram, com tudo que ainda está acontecendo, vocês ainda esperam alcançar alguma coisa em âmbito geral com a usina? Bem, você falar para pessoas de um coletivo de teatro, de arte, onde temos profissionais da sociologia, da psicologia, todos trabalhando juntos, e não esperar que tenham sonhos. São muitas utopias, né, que a gente tem. E que bom que nós as temos, porque talvez a gente não chegue na nossa utopia, mas olhando para ela, a gente vai alcançando muita coisa, né? Eu vou dizer, por exemplo, algumas coisas que já aconteceram e que eu acho que também poder materializar certas coisas é bacana. Com a última turma da Zona Sul, por exemplo, que eu já citei, que a gente montou o espetáculo Periferia e Esperança, foi uma turma que conseguiu, por exemplo, já em 2019, no seu terceiro semestre, na montagem desse espetáculo, a gente conseguiu o programa VAI, da Prefeitura de São Paulo, que é um programa de fomento à cultura da cidade de São Paulo a jovens artistas. Então, recebeu-se um valor, por isso, para que essa montagem acontecesse. Né? Montagem como montagem teatral mesmo, se for pensar em cenário, em figurino, e pagar os artistas. Esse é um dos desejos de todo coletivo periférico, conseguir viver, pagar o seu aluguel, pagar a sua alimentação, pagar o seu transporte, pagar suas despesas através da sua arte. Isso é um sonho, isso é uma utopia dos artistas periféricos. Isso aconteceu, por exemplo, com jovens artistas. Eu falei para eles, gente, vocês estão recebendo para trabalhar com teatro. Isso foi acontecer na minha vida depois de, sei lá, né, quando eu tinha 25 anos, que meu primeiro estágio do meu trampo de teatro. E eles com 17 anos estão fazendo isso. Então, é muito bonito ver essa materialização de um sonho, né, que já acontecido. E aí, a gente fala que Periferia e Esperança é um dos nossos cases, né, de sucesso, porque aí a gente conseguiu o edital para a publicação do livro da peça. Então, esse ano a gente materializou o texto da peça em livro, podendo também contar o processo de como foi montar essa peça. Então, são mais de 1.000 exemplares que já começaram a ir para as bibliotecas públicas de todo o estado de São Paulo. Então, é um texto aí que, a partir do momento que, né, foi publicado e foi lançado para a sociedade de maneira gratuita, é meio que eterno. Daqui 30 anos, daqui 100 anos, alguém vai entrar numa biblioteca e vai poder acessar essa obra. Se a gente está pensando em sonho, já tem um sonho realizado aí para daqui 100 anos. Alguém vai ler sobre nós. Já está realizado esse sonho também no futuro. Então, eu gosto de citar, né, essas coisas que já têm acontecido também. E é daí para mais, conseguir agregar cada vez mais. E uma coisa, falando sobre o dinheiro, que foi citado, e, como eu já disse, é super importante, e é a nossa meta como artista periférico também, promover a nossa arte dentro da periferia. A gente fala muito sobre isso, não ter que ir ao centro para ver uma arte, e não que a gente não possa, não, né, tem que fluir com tudo que a gente puder e que é nosso também, mas poder fazer a arte dentro do meu local, dentro do meu cenário periférico, e poder fruir da arte periférica aqui dentro, né? Não precisar ir tão longe. Se você for pensar de Parelheiros ao centro, gente, Parelheiros, né? Estamos em São Paulo ainda. São 2h30 e não é um ônibus só, não, muitas vezes. Final de semana, né? Que a gente pensa, final de semana é o momento do lazer. Então, é um momento do lazer que você vai passar pelo menos 2h30, 3 horas dentro de um transporte público. Então, da importância de fomentar e de realizar e de buscar políticas públicas para o artista periférico. Ser periférico, artista aqui dentro. Mas, uma das coisas que eu repito sempre na Usina dos Atos é a questão do trabalho voluntário. E não estou aqui negando o trabalho voluntário, mas que, para muitos de nós, e isso parte muito de mim, não muito de mim para os outros, mas eu tenho muito isso comigo, que eu não realizo um trabalho voluntário. Não é porque eu não sou pago economicamente, monetariamente, que esse é um trabalho diferenciado.
Tanto que eu comecei em 2016, a gente não tinha, por exemplo, como a gente vem ao Blanc. Falei certo, gente? Eu só tenho um problema com nomes. Mas, enfim, não tínhamos uma remuneração, mas é pensar no ganho da sociedade. Isso eu aprendi com uma das minhas professoras universitárias, a Denise Romero, psicóloga e educadora, e ela falava sobre isso, da importância da gente sair da universidade e poder retribuir à sociedade o nosso conhecimento. Tá aí a paga, tá pago também essa retribuição. Você vê uma turma desenvolvendo, tomando consciências, tomando posições. Essa também é uma paga muito importante. E é claro, temos nossos boletos e não estou negando isso. Mas pelo menos eu vejo muito no mesmo grau de valor, da importância, sabe? E eu acho sempre importante dizer isso. A gente chegou a uma hora aqui já, mas a Mari tem uma pergunta muito boa para finalizar, né, Mari? Tenho mesmo, gente. Só para fechar, vou reforçar aqui meus parabéns do Ed. E eu queria saber como a galera artista que quer contribuir com vocês pode contribuir com vocês. Só para a gente fechar mesmo. Todo o meu amor para vocês, viu, gente, por esse projeto. Porque dá para ver a paixão que vocês têm, a paixão e a felicidade mesmo no olhar de vocês falando, né? Isso que o Léo falou agora é lindo, 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 lindo. Então, fica aqui a pergunta só para a gente fechar. Vamos lá. Eu acho que, assim, toda e qualquer contribuição, enfim, seja financeira, seja voluntária, seja contribuição, né? Quero fazer parte de algum projeto, quero contribuir com algum tipo de conhecimento, né? Quero escrever, sei lá, para o site de vocês, um artigo, contribuir com conteúdos para o site, qualquer tipo de contribuição, ajuda, é sempre muito bem-vinda. A gente tem um canal para isso, que é o e-mail usina@usinadosatos.org.br. Então, as pessoas podem mandar para a gente lá uma mensagem, ou os canais mesmo, as redes sociais, a gente também sempre olha, né, as mensagens que chegam. Então, a gente está aberto, acho que assim, esse espaço, ele está sempre aberto, né? Acho que a grande sacada é essa construção coletiva mesmo, né? Então, quem tiver afim, vem somar com a gente, vamos construir essa sociedade melhor que a gente acredita e espera, né? Aqui nessa questão que a Mariane trouxe, né, de como somar, são muitas formas de somar. Então, às vezes a gente vê, nossa, mas vou ser educadora, vou ser educador, são muitas formas. Hoje, por exemplo, a gente tem muitas formas, né, de somas dentro do coletivo. E tudo é muito importante porque são vários tijolinhos que vão se encaixando. Tem gente que consegue encaixar 10 tijolos, tem gente que consegue encaixar um, mas, poxa, carregar, né, 11 tijolos já ajuda quem está carregando 10. Então, acho que as possibilidades são várias, eu acho que o diálogo está super aberto. É isso, eu já falei muito, gente. Eu acho que eu já derramei aqui tudo que eu podia falar sobre o projeto, quanto eu acho ele importante. Aí. Bom, gente, eu queria agradecer muito vocês pelo tempo, pela vontade de falar mesmo, de responder as nossas questões aí. Eu queria deixar claro para todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente que essa entrevista / conversa aqui pode ser encontrado em todas as redes no @graduandooficial, graduando FICIAL, facinho de achar. E deixar aberto aqui também para o Ed, para a Mari fazer a propaganda deles aqui, que eles têm também redes sociais aí muito ativas. Mari, Ed. Vou deixar aqui meu @Manani Barbosa, para quem seguir, e a minha página, @chargepolítica. Todo dia a gente publica charges, ilustrações de artistas aí, fomentando a cultura, sobre notícias. Então, é um jeito divertido, descontraído da gente ficar atualizado sobre o que está acontecendo nesse mundo caótico. Então, segue lá, @chargepolítica, e um beijo para vocês. É só procurar por Edivaldo Baroni em muitas causas sociais, que eu acho que a partir do momento que a gente entende o lugar que a gente ocupa e o ser que a gente tem que se posicionar sim. Então, sempre estou fazendo isso por lá, é só me encontrar.
todas as informações que a gente conversou aqui, os links que eles falaram, os endereços vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, se você acabou de assistir o vídeo, é só correr aqui na descrição que a gente vai ter tudo lá explicadinho, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Então, gente, prazer. Prazer. Prazer, um abraço. Tchau, tchau.